Olá, queridos alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Bárbara Lisboa, estou loira, com os cabelos curtos, vestindo uma blusa amarela e o tema da nossa videoaula de hoje é África, berço da humanidade. Vemos Charles Darwin aos 46 anos em 1855. Depois de muito estudar, esse cientista concluiu que os seres vivos sofreram um processo de seleção natural ao longo de milhões de anos. Só sobreviveram os animais que melhor se adaptaram ao meio ambiente. Esse processo foi chamado de evolução das espécies. E assim como aconteceu com outros animais, o ser humano também passou por esse processo. Em sua obra, Charles Darwin afirmava que os seres vivos possuíam algum tipo de grau de parentesco e que estavam em constante mutação. A partir dessa ideia de mutação, que mais tarde ele passou a chamar de processo de evolução, Darwin defendia a ideia da chamada seleção natural, onde os seres vivos mais aptos a se adaptarem ao ambiente seriam aqueles que predominariam. Nesse sentido, ele sustentava também a hipótese de que o homem e o macaco tiveram um ancestral comum nesse processo de mutação e de evolução. Isso causou um grande escândalo na época, até porque mexeu com a questão das crenças religiosas das pessoas. Seres humanos e macacos têm um ancestral comum, declarou Charles Darwin no livro A Descendência do Homem, de 1871. Aqui vemos a caricatura de Charles Darwin como um macaco, refletindo a reação cultural contra a teoria da evolução. Embora fosse criticado, suas ideias acabaram sendo aceitas e depois outros cientistas pesquisaram e aumentaram o conhecimento sobre a evolução das espécies. A partir dessas ideias de Darwin, muitos cientistas começaram a pesquisar vestígios de fósseis e conseguiram verificar a presença de muitos ancestrais dos seres humanos. Os fósseis indicam que os nossos antepassados eram pertencentes à família de hominídeos que viveram na África durante milhões de anos. Entre esses grupos, nós podemos distinguir esse processo de evolução e de hominização através de aspectos como a locomoção, o desenvolvimento da capacidade craniana, os maxilares. Tudo isso fez parte desse processo de hominização. Quando Charles Darwin declarou que seres humanos e macacos têm um ancestral comum, outros cientistas seguiram em busca do ancestral mais antigo do ser humano. A maioria considerou que o primeiro hominídeo surgiu entre 7 e 3 milhões de anos atrás. Os fósseis desse primeiro hominídeo foram encontrados na África. Ele era baixo, media cerca de 1,5 m, meio curvado, mas já utilizava as mãos para pegar pedras e ossos. Alimentava-se de frutas, raízes e sementes. Foi chamado de Australopithecus africanos. Na imagem à esquerda vemos o mapa do continente africano. E na imagem à direita, vemos a provável rota partindo do continente africano desses primeiros seres humanos até ocuparem outras regiões do planeta. Podemos destacar espécies como a dos australopitecos, o Homo erectus, o homem de Neandertal e Cro-Magnon, que foram antecessores ao Homo sapiens sapiens, que é a nossa espécie humana atual. Nessa imagem, vemos tipos de capacidade craniana dos hominídeos. Nesse processo de hominização, também ocorreu uma transformação no comportamento e o desenvolvimento da linguagem verbal.
O fóssil mais antigo, pertencente à família de hominídeos, foi encontrado em 1974 e foi apelidado de Lucy pelos pesquisadores. Aqui nós temos o fóssil de um Australopithecus que foi apelidado como Lucy. Sendo encontrado pelo cientista e antropólogo Donald Johanson e o estudante Tom Gray, Lucy teve este nome por se tratar de um esqueleto feminino e, na ocasião, está tocando uma música dos Beatles com esse nome. Aqui nós temos a reconstrução do esqueleto de Lucy, que está no Museu de História Natural de Cleveland. Durante o processo de hominização, os nossos ancestrais desenvolveram a capacidade de adaptação ao ambiente. E também o desenvolvimento da cultura material e imaterial do Homo habilis trouxe grandes transformações na adaptação desses nossos ancestrais na vida na Terra. Por exemplo, a capacidade de utilizar instrumentos feitos de pedras, ossos de animais, isso trouxe uma grande possibilidade de modificação desses hominídeos sobre o seu ambiente. Costuma-se utilizar essa técnica de fabricação de instrumentos como parâmetro para a divisão entre dois períodos, o Paleolítico e o Neolítico. O período paleolítico vai de aproximadamente 2,5 milhões de anos até cerca de 12 mil anos atrás. É conhecido também como o período da Pedra Lascada, porque os primeiros hominídeos eles elaboravam seus instrumentos com lascas de pedras e de ossos de animais. Esse período compreende a evolução dos hominídeos que deram origem ao Homo sapiens na África. Já o período neolítico, que significa pedra nova ou pedra polida, vai de aproximadamente 12 mil anos até 6 mil anos atrás, e foi um período marcado pela domesticação de animais, pela descoberta da agricultura e de uso de utensílios e instrumentos feitos com pedra polida. Portanto, este processo que levou milhões de anos até o surgimento da espécie humana atual, nós percebemos que esses hominídeos trouxeram muitas transformações em seu ambiente. Nós podemos perceber o quanto foi importante esses processos de adaptações e descobertas dos nossos ancestrais hominídeos, até a chegada da espécie Homo sapiens sapiens atual. Nós podemos distinguir dois períodos do início da humanidade: o período paleolítico, que foi o período onde ocorreu a descoberta do fogo e também do controle do fogo, que foi muito importante para a sobrevivência por auxiliar no cozimento de alimentos, afugentar animais, iluminar, esquentar. Além disso, a característica desse período era a vida em bandos, o nomadismo, ou seja, não havia uma habitação fixa, porque esses grupos eram de caçadores e coletores. E também foi um período marcado pela arte rupestre que era feita nas paredes das cavernas. Muitos de nós já fizeram perguntas do tipo: como surgiu o universo? Como surgiu o planeta Terra? Os seres vivos? Os seres humanos? Quando isso aconteceu? Como aconteceu? Por que será que a África é considerada o berço da humanidade? Bem, essas curiosidades não são apenas nossas no nosso tempo. Muitos povos em diversas épocas também tiveram. E para responder a essas perguntas, eles criaram explicações religiosas ou míticas. As explicações religiosas, quando são baseadas na ideia de que existe uma divindade criadora do universo e dos seres humanos, ela é chamada de explicação criacionista.
Por exemplo, os judeus e os cristãos acreditam que o seu Deus criou a terra e os seres que nela habitam em 6 dias. Por último, criou os seres humanos. Para o povo Iorubá, que é um povo africano, eles acreditavam que Olodumare, através do seu sopro, criou, deu vida ao homem e à mulher que foram feitos de barro. E também criou as divindades chamadas orixás, para poder ajudar a colaborar com a existência de tudo que se desenvolveu no planeta. Para o povo tucano, que é o povo indígena que vive em algumas regiões do Brasil e da Colômbia, eles acreditam que uma divindade considerada como avô do universo criou o mundo e criou os seres humanos. Para um povo indígena de origem guarani, eles acreditam que o deus Tupã que criou o universo e criou também os seres humanos, e que o povo guarani seria o primeiro povo a habitar a Terra. Até meados do século XIX, as únicas explicações que existiam sobre a origem da humanidade eram de caráter religioso. Até que em 1859, o cientista Charles Darwin publicou o livro intitulado A Origem das Espécies, uma primeira tentativa de explicação científica sobre a origem dos seres vivos e também dos seres humanos. Nessa imagem, as pinturas dos primeiros seres humanos registradas em cavernas são chamadas de arte rupestre. Animais, plantas e cenas de caça eram desenhados na pedra. A partir do período neolítico, os seres humanos também apareceram nos desenhos. Já no período neolítico, que também para alguns é chamado de Revolução Neolítica, há uma descoberta da forma de produzir os alimentos, ou seja, a agricultura. A agricultura transformou a realidade desses seres humanos, pois tornou a vida mais sedentária, ou seja, não havia essa necessidade de tantos deslocamentos. Começou o processo de domesticação de animais. Além disso, foi descoberta a cerâmica, os utensílios e instrumentos eram mais elaborados, por isso que esse período também era conhecido como Idade da Pedra Polida. Foi nesse período que se tem a invenção da roda. E já no período final, nós temos a Idade dos Metais, pois os seres humanos descobriram a técnica de fundição de metais. A partir daí surge o comércio e as sociedades começam a se tornar mais complexas. Na aula de hoje, vimos que Charles Darwin foi o primeiro cientista a desenvolver a teoria da evolução das espécies e a afirmar que os humanos e os macacos tiveram um ancestral comum. As pesquisas científicas indicam que todos, homens e mulheres, são de uma mesma espécie. Todos têm a mesma origem, apesar de apresentar grande variedade de comportamentos e tipos físicos, como formas dos olhos, da face, cor da pele, etc. Mas são diferenças superficiais quando se considera a origem da humanidade. Descobertas de fósseis, como a do Australopithecus apelidado de Lucy, demonstram que o ser humano atual surgiu na África. Por isso dizemos que a África é o berço da humanidade. Os cientistas dividiram a evolução da humanidade em longos períodos. O primeiro é chamado de Paleolítico, mais longo quando apareceram os hominídeos mais próximos do ser humano atual. O segundo, de Neolítico, quando os primeiros humanos aprimoraram seus instrumentos e descobriram a agricultura. Agora vamos ao nosso desafio? Observe a imagem ao lado do fóssil apelidado pelos pesquisadores de Lucy. Por que podemos afirmar que a África é o berço da humanidade?
Nossa videoaula vai ficando por aqui. E não deixem de acessar o nosso material Rio Educa com auxílio do seu professor ou da sua professora. E também não deixem de assistir às nossas próximas videoaulas. Até breve!